Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez é uma alegria, uma felicidade muito grande poder compartilhar esse espaço aqui com vocês, refletindo um pouco sobre as palavras do nosso Mestre Jesus à luz da nossa doutrina espírita. Bem, nosso tema de hoje é Meu Reino Não É Desse Mundo. Esse tema é o título do capítulo número 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo esse que aborda um pequeno diálogo entre Jesus e Pilatos. O diálogo, de fato, é bem pequeno, mas os ensinamentos e as lições e orientações ali contidas são muito grandes e profundas. Então, nosso objetivo hoje é refletirmos juntos nos principais pontos desse pequeno diálogo. Eu vou começar então lendo esse diálogo para que a gente possa então colocar aí o que seria de oportuno refletirmos juntos. Então vamos lá. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir a Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? E Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Isso está no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Bom, eu procurei enfatizar dois ou três pontos nesse diálogo para que a gente possa aprofundar a reflexão neles. E o primeiro deles é exatamente o tema do nosso estudo, quando Jesus se dirige a Pilatos e afirma que o meu reino não é desse mundo. Claramente, Jesus nos fala sobre a vida futura. E ele, ao longo de toda a sua pregação, ele coloca a vida futura como uma meta para todos nós, uma meta para o ser humano, uma meta para a humanidade. Nós precisamos deslocar o eixo de preocupações e de importância que damos à vida presente para a vida futura. Precisamos mudar as nossas prioridades. Na medida em que não só aceitamos e acreditamos, mas a partir do momento em que passamos a ter a consciência da vida futura, as nossas prioridades deixam de ser na vida atual e passam a ser na conquista daquilo que efetivamente nos transformará e principalmente naquilo que permanecerá conosco. Então não basta apenas ter o conhecimento dessa verdade de Jesus. É muito importante que passemos a ter a consciência dessa verdade, que passamos a viver em função dessa verdade. Jesus, na realidade, coloca isso como uma meta para todos nós. Sem a vida futura, efetivamente, boa parte dos preceitos morais que Jesus nos trouxe, nos colocou, não fazem sentido. Não existe uma razoabilidade nas colocações de Jesus sem levarmos em consideração a questão da vida futura. Somente ela explicaria as anomalias da vida
presente, as diferenças que temos ao nosso redor, as dificuldades com as quais nos encontramos e que achamos, às vezes, absolutamente sem razão e sem sentido. Agora, desde a antiguidade, o homem crê na vida futura. Os judeus já tinham essa visão da vida futura, embora uma visão extremamente limitada e imprecisa dela. Então, Jesus, na realidade, não foi o primeiro a falar sobre a vida futura. Jesus ratificou esse conceito da vida futura. Mas ele o fez com uma linguagem adequada à época de sua passagem, adequada ao nosso conhecimento, à nossa possibilidade de absorção. Na realidade, Jesus, quando fala da verdade, ele tangencia naquela época essa verdade, porque nós não tínhamos condições, nem capacidade, nem preparo para entendermos a verdade na sua plenitude. Então Jesus nos apresenta a vida futura como um princípio, como uma lei da natureza cuja ação ninguém pode fugir. Ele ainda não nos coloca de uma forma mais clara e mais efetiva essa questão. E exatamente pela pouca precisão nesta colocação é que, com o passar dos séculos, dos milênios, no entendimento dessa vida futura, principalmente pregado pelo cristianismo, pela Igreja Católica, que é a principal difusora do cristianismo, coloca a vida futura com uma dualidade difícil de aceitação. Quer dizer, coloca a vida futura numa perspectiva de extremos. O certo ou errado, o bem ou o mal, o céu ou o inferno. Quer dizer, em apenas uma encarnação, uma vida, curta, média, longa, fruto de nossas opções, de nossas ações, viveríamos eternamente condenados ao fogo do inferno ou beatificados numa contemplação da eternidade, como são retratados os anjos no céu por vários pintores, especialmente na Idade Média. Então, de um lado, nós temos aqueles condenados que espiarão em torturas as chamas eternas dos seus erros de uma vida efêmera, séculos após séculos, sem um fiozinho de esperança em que o arrependimento possa ser aproveitado. E de outro lado, temos os eleitos gozando por toda a eternidade de uma beatitude contemplativa. Esta inutilidade eterna, ela é retratada exatamente nas pinturas com as quais eu acabei de colocar para vocês. E se a gente perceber, vamos ver que os anjos ali retratados têm uma expressão muito mais de tédio do que de felicidade. Fico imaginando também uma mãe, quer dizer, dizem, segundo a reza, o amor de mãe é insuperável, né? Então imaginem uma mãe correta, que vive uma vida correta, dedicada ao bem, que cria seu filho com amor, com carinho, mas ele, por alguma razão, por algum motivo, se desvirtua, comete seus erros. Os dois morrem,
ela vai para o céu e ele vai para o inferno. Como é que fica o coração de uma mãe ao analisar a vida futura com essa perspectiva apresentada? Mas como é que a visão espírita nos fala sobre a vida futura? O espiritismo ele veio completar essa verdade de Jesus. Na realidade, o espiritismo veio completar o ensinamento do Cristo, na medida em que os homens, nós já nos mostramos mais maduros para compreendermos e entendermos a verdade. A vida futura deixa de ser um artigo de fé, torna-se uma realidade, porque os fatos passam a ser demonstrados, porque os fatos passam a ser testemunhados pelos que os descrevem. São tão racionais as condições ditosas ou infortúneas dos que lá se encontram nessa vida futura, que fica muito clara a justiça de Deus. Na vida futura, nós, na realidade, mantemos os nossos sentimentos e as nossas emoções, levamos eles conosco. Daí a importância que temos de ajustá-los o quanto antes. As emoções e sentimentos são os mesmos de quando encarnados e o trabalho não cessa. Não ficamos lá na vida futura numa atitude contemplativa ou pagando indefinitivamente pelos erros cometidos. Não. O que o Espiritismo nos mostra é que sempre existirá a oportunidade do refazimento, da reconstrução, da reconciliação com Deus e suas leis. A reencarnação é a prova da bondade divina, a oportunidade que precisamos para seguirmos no caminho da evolução, sempre amparados pelos bons espíritos. Dessa forma, a verdade que Jesus, dita por Jesus a Pilatos, fica mais clara e pode ser entendida com em toda a sua profundidade. Agora, essa verdade precisa ser sentida, precisa ser expressada com coerência interna, seja pelo gesto ou pela palavra. Essa verdade precisa coexistir dentro de nós com coerência, com o testemunho de Jesus. Aliás, uma outra palavra interessante, Jesus nos fala que veio trazer o testemunho. O que é o testemunho? No dicionário, se procurarmos, vamos encontrar que é comprovar, presenciar, prova, é uma prova de humildade de Jesus. Jesus não disse, eu vim de mostrar a verdade, eu vim de trazer a verdade, eu vim lhes dizer a verdade. Não, eu vim de testemunhar a verdade. É algo em que ele vivenciava, por isso ele podia testemunhar, porque era algo em que ele veio nos mostrar de uma forma absolutamente aberta. A verdade que liberta, essa verdade que Jesus fala, é a verdade que nos faz buscar o autoconhecimento. A verdade que Jesus nos fala é a nossa reforma íntima ensinada por Santo Agostinho. A verdade que Jesus fala é que nós precisamos rapidamente, urgentemente, vivermos em função da nossa vida futura, da nossa vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Essa busca ensinada por Santo Agostinho, ela é uma busca individual que começa na construção do hoje, construindo um caminho para a nossa evolução e dessa forma contribuindo para a transformação do nosso planeta. Olha que coisa interessante. Lembram lá no início da leitura, quando Jesus disse
que ainda não era o seu reino aqui ainda não era o seu reino, porque o que Jesus nos prega, o que Jesus nos pediu, o que Jesus nos ensinou foi que precisamos fazer a transformação íntima, e ao nos transformarmos intimamente, vamos ajudar a transformação daqueles que estão ao nosso redor. Ajudando na transformação daqueles que estão ao nosso redor, ajudaremos na transformação do nosso planeta, que aliás já está numa fase de transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, a nossa evolução moral, espiritual, vai fazer com que o nosso planeta também evolua, ou, na realidade, que nós habitemos aqueles planetas que tenham a possibilidade de que sejam adequados ao nosso momento evolutivo. Então é importante que essa construção se dê a partir de agora. A perspectiva da vida futura não é uma perspectiva de vou deixar para depois aquilo porque a verdadeira vida é lá, então não vou deixar as coisas acontecerem. Não. Precisamos fazer aqui e agora. Precisamos começar a construir aqui. Precisamos começar a fazer essa modificação interna neste momento, aqui e agora. E o nosso entendimento das questões terrenas fica muito mais claro e aumenta muito o nosso entendimento de que todas essas questões são passageiras. A certeza que levaremos para a vida futura, na certeza que levaremos para a vida futura os ensinamentos que cultuarmos, despertamos para uma nova realidade. Quer dizer, a certeza em que eu não levo os bens materiais, mas eu levo os meus sentimentos mais evoluídos, mais apurados, mais amorosos, mais acolhedores, e eu começo a buscá-los de uma forma mais efetiva nesse momento. Precisamos perseverar, essa jornada é individual, essa caminhada é individual, mas precisamos lutar desesperadamente para conseguirmos essa modificação interna. Precisamos ter a certeza de que estamos bem acompanhados, precisamos ter a certeza que não estamos sozinhos. E embora essa caminhada seja individual, os bons espíritos estão ao nosso lado, nos dando boas intuições, principalmente se estivermos com boas intenções, nos fortalecendo cada vez mais na construção desse reino que Jesus nos falou. O desenvolvimento desse reino interior ajuda a modificar o que está à nossa volta. É isso. Nós precisamos nos modificar internamente, porque em nós nos modificamos, o nosso entorno será favoravelmente modificado. Então podemos e devemos aproveitar os prazeres terrenos, sim. O Espiritismo não condena isso. Não devemos viver em função deles, pois eles são efêmeros. O Espiritismo de forma nenhuma condena aquele que usufrui dos prazeres terrenos, fruto do seu trabalho, fruto do seu esforço, fruto da sua correção, angariados pelo esforço pessoal. Sim, é absolutamente razoável que isso aconteça. O que o Espiritismo coloca como uma questão importante é que não devemos viver apenas em função deles. O Espiritismo traz a luz da justiça divina, mostrando através das diversas reencarnações que temos a oportunidade de nos redimir, de desenvolvermos os bons sentimentos, trabalhamos constantemente para o nosso aperfeiçoamento e para o aperfeiçoamento do nosso próximo. E de acordo com a nossa evolução, habitaremos mundos cada vez mais felizes e ditosos, e a Terra um dia o será, um mundo feliz e ditoso.
ditoso. Então é isso, gente. É importante. Todos nós acreditamos que existe uma vida futura, existe uma vida após a morte. Isso não é uma verdade, mas é de fundamental importância que passemos do conhecimento para a consciência e passemos efetivamente a viver em função disso, que passemos efetivamente a dar a importância, na prioridade sobre aquilo que vamos levar, sobre aquilo que fica. E o que fica é o que está dentro de nós, o que é construído, o que é agregado ao nosso espírito, à nossa consciência, à nossa evolução moral e espiritual. Obrigado a todos por me ouvirem.